dinâmica da articulação temporomandibular, né? Músculos abaixadores, músculos elevadores. A gente fica doido quando a gente aprende isso na faculdade. Depois a gente entende que o músculo, toda a biomecânica do nosso corpo um contrai, para que esse contrai e o outro relaxa. Então, todo músculo tem antagonistas e sinergistas. Por que é importante saber? Por várias razões. Por exemplo, quando eu trabalho com toxina botulínica para correção do sorriso gengival, por exemplo, eu não tenho vários músculos que agem em sinergia, levantando o lábio. A boca, por exemplo, eu tenho todos os levantadores e todos os abaixadores que são antagônicos com o orbicular da boca. Ou seja, ou eu faço bico, ou eu sorrio. Quando eu sorrio, eu contraio os levantadores e os abaixadores e o orbicular relaxa. Quando eu faço bico, eu contraio o orbicular e os outros têm que estar relaxados. Entenderam essa questão de antagonismo e sinergia? O que você está passando sozinho, gente? Que eu viro e já muda de slide. Eu amo... Tá certo, mas se ele passar de novo, eu vou ficar... Eu amo embasamento. Tem um anatomista que eu adoro, Cotofana. Vocês têm que seguir o Cotofana. Ele é um anatomista americano e, assim, tudo que ele fala agrega na rotina da gente. Hoje tem um curso dele na Argentina. Eu preciso um dia conhecer. Ainda mais como anatomista, né? Que eu sou anatomista, eu preciso conhecer ele pessoalmente. Mas eu sigo e acho, nossa, esse daqui, por exemplo, é um dos trabalhos que ele fez que ajudou a gente a entender a dinâmica. É o que eu falo, gente, aplicar botox na testa é tão fácil. Se eu ensinar meu filho, tecnicamente, ele vai conseguir. Agora, entender esse diferencial da dinâmica da musculatura, isso já é um passo adiante, tá? Então, ele fez um trabalho com o método dos elementos finitos, que por coincidência foi a ferramenta que eu utilizei lá na Universidade de Campinas, que aparece, olha, mais ou menos uma imagem assim, computadorizada, onde essa dinâmica das cores mostra o grau de estresse, de tensão que qualquer estrutura tem. É utilizado para músculo, para estruturas rígidas. A engenharia usa muito essa ferramenta. Ele está passando de novo. Mas, resumindo esse trabalho, ele fez a gente entender que a testa tem um comportamento de contração. Quer ver uma coisa? Põe a mão aqui na cabeça de vocês e franze a testa. Vocês percebem algum movimento? O meu não é muito nítido, mas tem gente que quando contrai a testa, a mão faz assim para frente. Por quê? Porque é um movimento bidimensional. Ó, que abaixa. Por quê? Porque enquanto o músculo frontal retrai, a parte occipital vem uma contra a outra. E através desse estudo, ele entendeu que essas forças do músculo frontal, elas se neutralizam numa linha de convergência, gente. Olha que coisa mais incrível. E ele definiu pra gente essa linha de convergência aqui, olha. No meio, não é no meio da testa do paciente, é numa proporção 60-40. Então, 60-40 aproximadamente, olha, porque pelo trabalho é 61 e 39, existe uma linha que a gente vai usar amanhã na prática como linha de referência para aplicação do Botox, aonde as forças de depressão do couro cabeludo e de levantamento da sobrancelha, elas simplesmente se neutralizam, ficam zero, que nem um encontro de águas. Vem águas, encontro de águas, onde fica ali a água fica sem movimento, existe um ponto de neutralidade no músculo frontal. Demais, né? Então, a gente começou a chamar e usar essa linha como linha C. Eu falava que era linha C de Cotofana, mas não é linha C de Cotofana, tá? É linha C de convergência. É uma linha que você divide o meio da testa numa proporção de 60-40, aonde você tem uma divisão. E aí eu vou perguntar para vocês, faz mais sentido eu aplicar Botox abaixo ou acima dessa linha? Lógico que eu quero inibir o quê? A depressão do couro cabeludo. Eu não quero inibir o efeito lifting.
Olha, gente, conhecimento incrível, né? Por isso é que a gente não aplica Botox aqui, porque é uma zona de segurança. Eu preciso do movimento do frontal aqui, porque é ele que me dá o lifting da sobrancelha. Quando a gente acaba invadindo essa região, a gente faz o quê? Pesa. Todo o relaxamento da testa recai sobre a sobrancelha. E aí a gente tem pitose de sobrancelha. Sabe quando você aplica Botox e o paciente fica com aquela cara de bravo? Ele tenta fazer o movimento e ele não consegue. Por quê? Excesso de relaxamento do músculo frontal. Existe uma variação de indivíduo para indivíduo. Negócio de rosto de novo. É que quando eu acho que ele a hora que você mexe assim, ele vai. Vou deixar aqui. Ele tá mais preocupado do que eu com os 400 slides. Ele fala, eu acho que você tem que ir mais rápido, você tá indo muito devagar, deixa eu te acelerar que o negócio tá andando sozinho aqui. Calma que eu não vou acelerar, eu vou falar tudo que eu tenho pra falar. Onde eu estava mesmo, então a gente neutraliza o efeito de depressão do couro cabeludo e permanece o efeito de lifting, a gente trava só aqui. Aí o lindo do Cotofana, ele já criou um outro artigo que também fala do padrão de contração da glabela. Então tudo isso, gente, faz com que a nossa aplicação de toxina botulínica seja de fato diferenciada, porque ela está embasada em conhecimento da dinâmica da musculatura. Não é só em, mistura aqui, mistura ali, faz aqui e tal e põe. Não, gente, é conhecer o que está por baixo. Então, olha só, aqui já tem uma colinha, tá? Não precisa anotar porque vocês têm os slides. Olha como é que vai ser a orientação da nossa aplicação. Eu gosto de fazer aplicações bem orientadas, com traçado de orientação, nada aleatório. Então, primeira coisa, o paciente olhando de frente para mim, linha da pupila e linha do arqueamento. Eu chamo de linha do arqueamento quando você faz cara de susto, toda a sobrancelha tem uma ponta. Mesmo que ela seja arredondada, você vai identificar o ponto do ápice do levantamento da sobrancelha. Então, você traça a linha da pupila e a linha do arqueamento. Aí, na horizontal, você vai traçar o quê? A linha C de convergência, numa proporção 60-40. Então, eu já tenho essa referência para o meu paciente, tá? A partir dessa referência, aqui tem algumas orientações com relação a um protocolo bem interessante para aplicação. Gente, assim, eu posso programar 20 unidades para o músculo frontal, só para o frontal, não estou colocando colocador e próximo. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer 20 pontos de uma unidade, ou eu posso fazer pontos de 2 unidades e meia. O que vocês preferem? Eu prefiro entender o halo de dispersão e aplicar menos pontos com mais quantidade para o paciente sofrer menos. Mas eu vejo profissionais, várias picadinhas de uma unidade, eu prefiro... Você tem que botar mais. Levar um monte de escada. Porque ele entende, nossa, caprichou, né? Caprichou, né? Botocou tudo. Mas, enfim, tem jeito de você aplicar a mesma quantidade do produto. O negócio está andando sozinho, os pontinhos já estão indo lá. Então, olha só que interessante. Aqui eu ainda não estou só no frontal, eu ainda não estou incluindo lá no próximo e no corrugador, tá? O que está em rosa aqui é região de zona de segurança. Como que eu imagino essa zona de segurança? Pega na sobrancelha, divide em 3 partes iguais, as 2 partes medial aqui, elas são, as 2 partes distais aqui, numa altura de 1 dedo, a gente não aplica toxina porque a gente considera a zona de segurança, tá? Porque se eu travar nessa região rosa, eu vou causar peso na testa do paciente e vou impedir o lifting da sobrancelha, que principalmente em mulher a gente quer esse lifting. Quando eu vou fazer uma aplicação masculina, o formato já não é tão triangular, já é uma aplicação mais retangular, porque se eu fizer um lifting na sobrancelha do homem, dá um ar afeminado, não cai legal. Então o homem, ele tem aquela característica de um rosto mais chapadão, né? Mais cara de bravo. Então a gente faz uma aplicação mais retangular para evitar o efeito lifting da sobrancelha. Então, a agulhinha de 4 milímetros, posição dela em 45 graus e de 2 a 2 unidades e meia em cada ponto. Depois a gente vai falar sobre os halos de dispersão,
Porque a toxina, ela dilui para um halo, ela espalha ao redor daquele pontinho, né? E esse halo de dispersão, ele é... Gente, juro que eu não mexi em nada. Juro. Dessa vez eu não mexi em nada. Ele pode estar com o tempo cronometrado aí. Agora que eu estou imaginando que ele pode estar no automático. Então, ele está querendo de fato me acelerar. Eu vou por ele, vai, que ele deve estar mais certo do tempo do que eu. O halo de dispersão, como eu estava falando, ele depende da dose, da quantidade de unidades e depende do tipo de diluição. Imagina que se eu fizer uma diluição seca, o halo de dispersão vai ficar menor, porque o soro vai espalhar num raio menor, né? Se eu fizer a diluição normal, o halo de dispersão vai ser um pouco maior. Eu acho que o controle tem sensor, aí quando você chega na prova ele passa, porque passou de mim. Deixa eu ver se perdeu alguma coisa aqui. Pera lá, tava aqui. Aqui eu tô falando do prócero. O prócero é aquele músculo que fica bem aqui, olha, entre as sobrancelhas, esse músculo aqui. Quando ele contrai, ele forma aquela ruga horizontal, aqui, ó, bem no meio da glabela, que incomoda muitos pacientes. A origem dele fica na parte inferior do osso nasal e na parte superior da cartilagem, bem aqui, ó. E a inserção dele se mistura com as fibras do occipito frontal e se mistura também um pouco com as fibras dos corrugadores, que são os músculos que ficam na diagonal. Ele está no automático mesmo, gente. Eu vou voltando aqui. Ó, lembra do conceito de sinergia? Ele contrai junto com o corrugador, com os corrugadores e com o orbicular do olho. Ó, quando eu faço cara de brava, eu estou contraindo corrugador, prócero e parte do orbicular. O frontal está relaxado. Quando eu faço cara de susto, todos esses relaxam para que a contração do músculo frontal aconteça, tá? Então a gente sempre vai pensar nesse conceito de sinergia e antagonismo, para poder entender a dinâmica dos músculos. Corrugador do supercílio, esquerdo e direito. Esse músculo tem várias pegadinhas na parte clínica, viu? Porque tem gente que tem ele mais curto e mais robusto, tem gente que tem ele alongado, que quando faz assim, cara de bravo, puxa até o canto da sobrancelha. Então aí o jeito de aplicar é diferente. A gente aplica mais superficial em 2 pontos e quando ele é mais robusto, a gente aplica um único ponto na cabeça do corrugador, tá? Então, origem também fica ali na parte nasal do osso frontal, parte, ó, osso frontal, parte nasal. A origem dele fica aqui, por isso que eu coloquei o crânio, tá? Onde eu tenho aqui a sutura, occipito nasal, e a inserção dele fica na pele do supercílio. Deu para vocês perceberem uma questão que muitos dos músculos da mímica, eles têm, às vezes, origem, a maioria das vezes, origem em estruturas rígidas e inserção é em pele. E o músculo da mímica também tem uma característica diferente de toda a musculatura do resto do corpo. Quem lembra? Lá da faculdade. A ausência de fáscia. Musculatura mastigatória tem fáscia, masséter, femoral, mas a musculatura da mímica não tem fáscia. E quem é fisioterapeuta sabe bem a função da fáscia na memória e na estrutura. A fáscia é aquela pelezinha, aquela membrana que envolve. Então, como a inserção dos músculos da mímica em pele, ela representa, a contração da musculatura da mímica representa instantaneamente qualquer sentimento ou emoção que a gente tenha. É instantaneamente, porque a inserção é direto na pele. Então, a gente precisa entender um pouquinho onde a gente está trabalhando, né? Corrugador do supercílio, já está passando, então tudo bem, né? E aí eu tenho a glabela, ela vai envolver o prócero e os corrugadores. Qual o protocolo que eu vou utilizar? Olha, esse pontinho central, ele está bem no ventre do prócero. E
aí eu faço os pontinhos no colgador. Agora que eu fiz arte aqui. Prócero, colgador, colgador. E quando o colgador for daquele que repuxa até o canto lá, a gente pode fazer uma aplicação de um segundo ponto onde está esse pontinho amarelo. Qual a diferença clínica da aplicação do ponto vermelho e do ponto amarelo? Anatomia, gente. Ele é profundo e espesso na região da cabeça e ele é superficial e delgado na região da extremidade. Então, no ponto vermelho, eu pinço esse músculo e vou aplicar perpendicular à agulha. Quando eu estiver aplicando no ponto amarelo, eu vou 45 graus e superficial, respeitando a anatomia do músculo. Então, a gente tem que conhecer a anatomia, não tem jeito. Pelo menos 5 unidades em cada um desses pontos, tá? E, às vezes, a gente tem aplicado aqui na cauda da sobrancelha, que é um músculo que fica mais profundo ainda, que chama depressor do supercílio. Já viram aplicar um pontinho aqui? Não é uma regra, eu não aplico ele como regra, eu gosto de pegar no colgador mesmo, mas às vezes quando eu vejo que está muito intensa a contração da glabela, bem aqui no início da sobrancelha profundo, a gente tem o depressor do supercílio aqui, tá? Então deu para entender a dinâmica dessa questão do colgador? Também posso fazer, olha, um reforçozinho no prócero para poder abordar essa região, porque tem gente